Emissora do Poder Legislativo Estadual. Terças, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize. Senhora Presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Senhora Presidente, eu, desde que assumi o mandato de deputado estadual e a condição de presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade desta Casa, venho insistindo na inconsistência do projeto Monotrilho. Já várias vezes estive a essa tribuna para apresentar resumo dos relatórios da Controladoria Geral da União, para apresentar as ponderações do Ministério Público Federal e, infelizmente, o governo do Estado do Amazonas, por absoluta teimosia, por absoluta incapacidade de reconhecer um grave equívoco, insistia na viabilidade desse projeto. O senhor Miguel Biango, responsável pela unidade gestora da Copa, cinicamente deu várias declarações sustentando que a obra não só era viável técnica e economicamente, como estaria pronta até a Copa do Mundo. Do ano passado para cá já ficou muito claro que a obra não ficaria pronta para a Copa do Mundo. E aí vem mais uma vez o senhor Miguel Biango e diz que a obra não ficaria pronta para a Copa, mas teria migrado para um PAC e que seria executada após o evento Copa do Mundo de 2014. E ainda assim, eu insistia na inconsistência técnica, operacional e principalmente financeira dessa obra. O maior investimento da história do transporte público de Manaus foi o Expresso, ao custo de 53 milhões de reais. Por conta de Manaus ser subsede da Copa do Mundo de 2014, a cidade de Manaus teve à sua disposição, ou tem à sua disposição, 1 bilhão e 800 milhões de reais. Repito, o maior investimento da história foi de 53 milhões de reais. Hoje, Manaus tem linha de crédito autorizada, 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão e 600 milhões para o monotrilho e 200 milhões de reais para o BRT. O que é mais grave é que a cidade que tem 1 bilhão e 600 milhões de reais e 800 milhões de reais para, de forma estruturante, resolver o seu problema de mobilidade urbana, simplesmente não conseguiu executar nenhum centavo desses recursos. Pela teimosia absurda, pela incapacidade técnica do gerente da unidade gestora da Copa, pela falta de humildade de ouvir esta casa, de ouvir técnicos. E hoje nós somos surpreendidos por uma matéria em todos os jornais locais, de que mesmo fora do caderno de encargos da Copa, mesmo já no PAC, a Justiça Federal acaba de deferir uma liminar numa ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal e impedir, deputado Zé Ricardo, que a Caixa libere qualquer recurso relacionado à obra do monotrilho. Eu espero, sinceramente, deputado Luiz Castro, que esse seja o sinal suficiente para que o governador do estado tome para si a responsabilidade dessa questão, sepulte definitivamente essa irresponsabilidade, essa negociata que foi a obra monotrilho,
e busque alternativas. A Prefeitura de Manaus tem apresentado alternativas consistentes, mais consistentes do ponto de vista técnico, mais baratas, já experimentadas em outras praças e não uma aventura como o monotrilho, e inclusive de mais rápida execução. Portanto, a proposta hoje, sustentada pela Prefeitura de Manaus, de fazer o eixo leste-centro com BRT e o eixo norte-centro, saindo do terminal de Jorge Teixeira até o centro, com um veículo leve sob pneus, com o VLP, que é um modal de transporte coletivo muito utilizado em alguns países da Europa, em que você tem veículos sob pneus, mas que andam em calhas, como se fossem trilhos, sem precisar segregar a via. É um modal muito mais barato, muito mais eficiente. Portanto, eu espero que essa decisão do Ministério Público, da Justiça Federal, dê o alerta do bom senso na consciência do governador, porque eu não espero mais bom senso desse cidadão que cuida da unidade gestora da Copa, mas do governador, e esse tome para si a responsabilidade de mudar o modal e garantir a execução dos recursos. Manaus não pode se dar ao direito de perder 1,6 bilhão de reais, tendo tantos problemas no transporte coletivo. Eu ouço o deputado Luiz Castro antes de encerrar. Deputado Marcelo Ramos, a questão do monotrilho, que nós debatemos muitas vezes aqui nesta casa, ainda no mandato anterior a este, eu já puxava essa discussão aqui, depois Vossa Excelência também se posicionou, o deputado Zé Ricardo também se posicionou, e nós temos uma convicção clara de que não podemos nos arriscar numa aventura temerária, porque não temos a capacidade que o governo de Dubai teve de se colocar a opção lá em Dubai do monotrilho como transporte de massa. Não deu certo, mas é um governo riquíssimo, milionário, petrodólares, ele banca, o governo segura. A mesma coisa aconteceu na Malásia, a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Todos os lugares que tentaram colocar o monotrilho como uma solução de transporte de massa, esse processo não deu certo, se tornou inviável economicamente. Graças a Deus, claro que nós também temos a nossa parte nisso, porque nós fizemos essa cobrança, o Ministério Público Federal foi para cima desse processo, mostrou as incongruências, a fragilidade, e a Justiça Federal ontem concedeu um liminar, vedando a Caixa Econômica Federal de prosseguir em qualquer tramitação relativa ao financiamento monotrilho. Deputado Marcelo Ramos, imagine Vossa Excelência que nós sabemos que esta ponte saiu muito cara, a ponte que liga Manaus a Manacapuru. Mas, de qualquer forma, não deixamos de reconhecer que é uma obra que tem a sua utilidade, principalmente para os municípios do outro lado do Grande Rio Negro. Agora, gastar um valor que nós sabemos seria superior ao da ponte, num trecho tão pequeno, numa solução que nós sabemos que não tem como dar certo do ponto de vista econômico, seria o maior e mais completo absurdo já cometido por um governo do estado do Amazonas. E agora, cabe ao governador Omar Aziz, definitivamente, recuar dessa intenção que veio do seu antecessor e, como Vossa Excelência bem observou, chamar a unidade gestora da Copa e dizer: vamos trabalhar em conjunto com a Prefeitura, veículo leve sobre trilhos ou sobre rodas, uma solução mais plausível, mais execuível, dá certo na Europa, dá certo nos Estados Unidos, dá certo na Ásia e tem tudo para dar certo aqui, desde que adequada às nossas peculiaridades. Portanto, eu parabenizo o seu discurso, entendo que foi e é muito importante o seu posicionamento como parlamentar e como presidente da Comissão de Transportes, e entendemos que é o momento do governador Omar Aziz de vez esquecer do projeto do monotrilho. E, ao mesmo tempo, da presidente Dilma também
entender que essa aventura do trem-bala para jogar também bilhões de dinheiro do nosso erário corresponde também a uma situação muito parecida do monotrilho, que ela também desista do trem-bala lá, porque não é solução nenhuma de transporte coletivo para São Paulo, mas é uma forma de aumentar o déficit nosso e tirar dinheiro de investimentos de infraestrutura e de logística muito mais importantes para esse país, nos nossos portos, aeroportos e ferrovias e hidrovias. Muito obrigado. Obrigado, deputado Luiz Castro. E eu só concluo, deputado, relatando que anteontem tive um diálogo com o governador Maraziz e nesse diálogo reabri a conversa, deputado Marco Rota, sobre o ICMS da cesta básica. Portanto, acho que nós estamos conseguindo reabrir um canal de diálogo no sentido de tentar convencer o governo do Estado do Amazonas de que nós podemos reduzir o ICMS da cesta básica, garantindo que essa redução chegue ao consumidor final. Vi disposição do governador para esse diálogo e espero, deputada Conceição, que semana que vem, ele pediu para nós voltarmos a conversar na semana que vem, e aí acho que devemos ir a comissão toda para na semana que vem tentar reabrir esse diálogo com o governo do Estado, que eu tenho certeza trará grandes benefícios para o povo do Estado do Amazonas.